Flamengo tá atendendo um pedido da torcida e busca anúncio de grande jogador. Em breve eu vou trazer os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem tudo sobre a chegada de Paquetá, com homenagem a Vini Júnior e a inveja da imprensa paulista, falando um monte de besteira sobre ele, até o Neto falando umas besteiras aí, passando um pouquinho do limite. Tem também a questão dele jogar ou não a Supercopa, a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje. Tem, além de Michael, Luiz Araújo podendo também estar de saída do Flamengo, a gente vai trazer aqui a informação correta para vocês. E o Botafogo em situação desesperadora, com o Textor querendo vender jogador a preço de banana, depois o clube proibindo ele de vender. Tá uma bagunça total e o Cruzeiro começando a dar sinais de que pode ir pelo mesmo caminho. A gente vai trazer todos os detalhes, depois não diz que eu não avisei, né, cruzeirense? Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians aí nesse domingo pela Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro, nesse domingo à tarde, às 4 da tarde. Então, o Flamengo tá finalizando essa preparação e pode ter um reforço importantíssimo de Lucas Paquetá, que chegou ontem e tá aí nesses trâmites finais aí para tentar regularização, para ficar à disposição aí do Felipe Luiz para a partida de domingo. Ele que chegou, foi para os braços da galera, botou a camisa lá da torcida organizada da Jovem, deu muitas declarações emocionantes. E uma delas que eu gostaria de destacar aqui foi quando ele falou: talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Sensacional. O Paquetá, na minha opinião, ele vai ajudar o Flamengo em todos os setores, até o defensivo, pela forma com que ele lida com o jogo. Se o time estiver ameaçando dar aquela esmorecida, dar aquela diminuída de ritmo, o Paquetá é aquele cara que não deixa o time baixar a bola, não deixa o time relaxar. E também, meio campo é porque é a posição dele, de origem, faz ali a posição de meia muito bem, deve começar jogando meia pela direita ali. Agora, até nessa falta que o Flamengo tem do atacante móvel, o Paquetá pode ser muito útil, porque a tendência dele, apesar dele ser um jogador que cai mais pela direita, ele é aquele cara que joga a caminho do centro, sempre centralizando, buscando chute, buscando a finalização ou um passe. Então ele deve ajudar e muito o Pedro nesse sentido. É um jogador que aproxima muito, não vai ser só o Arrascaeta que vai ter esse trabalho aí. Então é um cara que vem para mudar totalmente o nível do elenco do Flamengo e é uma contratação sensacional. E aí tem uma informação aqui do Pablo Rafael Rua já falando sobre essa questão da regularização dele, se ele joga ou não a Supercopa. Ele falou o seguinte: Flamengo garante que só fará o anúncio oficial de Lucas Paquetá nas redes sociais após a assinatura do contrato com o Meia. Apesar da grande vontade do jogador de atuar na Supercopa do Brasil contra o Corinthians no próximo domingo, ainda há detalhes burocráticos a serem resolvidos. Além disso, o clube depende da agilidade do BID para registrar o nome do atleta a tempo antes das 18 horas de hoje. E aí, ele trouxe aqui uma informação de uma fonte interna lá do Flamengo falando o seguinte: motivo da demora no anúncio oficial. Eu sei que as pessoas ficam ansiosas por respostas em relação ao anúncio.
O contrato é muito complexo e o clube só anuncia depois que tudo está assinado e com detalhes ajustados. Enquanto isso não acontece, ele ainda é jogador do West Ham. O Paquetá foi liberado apenas para realizar os exames médicos e finalizar o contrato. Após isso, ele poderá ser anunciado e viajar com o elenco. Contratos, às vezes, têm as pendências de última hora e isso já aconteceu com diversos jogadores no elenco. Tá aí, o Flamengo colocando um pouquinho mais de pé no chão, mas falando muito mais sobre burocracia do que parte esportiva em si. Eu acredito que ele passando nos exames e entrando no bid até as 18, ele vai de fato estar entre os relacionados para esse jogo contra o Corinthians e pode ser que, dependendo das circunstâncias do jogo, ou um jogo muito tranquilo mais pro final, ou um jogo com o Flamengo precisando fazer um gol ali, acho que o Paquetá pode sim ser utilizado, mas não acho que vá começar como titular no domingo, não. Agora, pro Flamengo é interessante tê-lo ali como uma peça de possibilidade, uma opção ali pro Felipe Luiz, né? Então, vamos acompanhar, vamos torcer para que o nome do bid dele já saia até o fim do dia, né? Do dia útil, das horas úteis do horário comercial até as 18 horas, para que o Paquetá possa viajar com o elenco e estar lá à disposição, pelo menos, do Felipe Luiz. Qualquer novidade que a gente tenha sobre o assunto, eu trago aqui para vocês, via post, via comentário nesse vídeo. Então a gente vai se falando sobre esse assunto Paquetá na Supercopa do Brasil. E ainda falando de Paquetá, a chegada dele gerou muita repercussão em outros países, todo mundo enaltecendo o Flamengo, falando que o Flamengo fez uma contratação sensacional, o mundo inteiro falando bem, mas no Brasil tem um estado, principalmente de São Paulo, um grupo de jornalistas que tá com uma inveja absurda e tem cada um falando uma besteira maior do que o outro. O Neto, para começar, chamando o Paquetá de jogadorzinho medíocre, e ainda por cima, durante a fala dele, ele fez uma ironia, tentando associar novamente o nome do Paquetá à questão de apostas, dizendo que ele já vai chegar entrosado com o Bruno Henrique. Então, querendo uma mídiazinha, né? Além disso, teve um jornalista da ESPN, que eu não lembro exatamente o nome, daquele programa deles que fala sobre as negociações, sobre o mercado da bola, falando que a contratação do Paquetá tem um lado bom, que é até a parte esportiva e tal, mas que tem o ônus, porque todo mundo vai pedir muito mais dinheiro pro Flamengo por qualquer contratação agora, por conta dessa chegada do Paquetá. Como se isso já não acontecesse há um bom tempo. O Flamengo, em qualquer negociação, seja de compra, seja de venda, ele tem dificuldades por ser claramente um time que tem dinheiro. Então, quando vai vender, os times não querem pagar muito, porque o Flamengo já tem dinheiro, então eles sempre tentam apertar ao máximo, e na hora de comprar, os times botam o preço lá em cima. Inclusive, a gente vai falar hoje sobre o Marcos Antônio, São Paulo perdendo completamente a noção de quanto vale o Marcos Antônio. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Além desse jornalista da UOL, teve também... aliás, desse jornalista da ESPN, que falou a questão do ônus, de todo mundo cobrar mais caro. Teve no UOL, durante o anúncio, naquele programa que tem o PVC, eles falando sobre a chegada de Paquetá, e uma jornalista que veio do Sport TV, que é sempre muito bairrista em relação a times paulistas, na hora que mencionaram a questão do Paquetá ser absolvido no julgamento lá das apostas na Inglaterra, ela, não, desculpa te corrigir, mas o Paquetá não foi absolvido. Somente não encontraram provas suficientes e ele não foi condenado. E aí o PVC, que é palmeirense, é paulista, um cara que normalmente puxa a sardinha pro lado do Palmeiras, mas ele não aguentou e teve que corrigir, olha... Isso é a mesma coisa. Se você é julgado e não encontram provas contra você, você tem a presunção de inocência. Então você é inocente. Você é absolvido. Aí ela torceu o Danilo Lavieri, lá que é o outro palmeirense da bancada, tentou dar uma contorcida ali, mudar o caminho, mas eles tentando de qualquer jeito dizer que o Paquetá não foi absolvido. É uma dor de cotovelo, meus amigos, gigantesca, e todo mundo tá se mordendo de inveja pela chegada de Lucas Paquetá.
Tá uma coisa de doido. Se der, eu vou botar um trechinho aqui do vídeo pra vocês darem uma olhada, mas é um negócio assim, tá uma inveja absurda. Eu não devo soltar aqui nesse vídeo não, eu devo soltar como um vídeo curto aqui, comigo falando sobre isso, mas tá uma coisa de maluco, a inveja que a imprensa paulista tá por essa chegada de Lucas Paquetá. Comenta aí, sua expectativa para a chegada dele, em que posição você o utilizaria e a escalação que você colocaria já pro fim de semana contra o Corinthians com o Paquetá. Se o Paquetá já fosse titular, entrosado com o resto do time, quem você escalaria em volta dele para esse jogo contra o Corinthians? Deixa aqui nos comentários pra gente ir discutindo, debatendo, não necessariamente para esse jogo contra o Corinthians, né? Qual a escalação ideal do Flamengo daqui para frente para vocês, para essa temporada que vai ser longa, mas a gente espera que de muito sucesso com a volta do Cria. Vamos seguir agora aqui com Botafogo, meus amigos. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, o poço é mais fundo ainda. Justiça proibiu John Textor de vender jogadores, atendendo a um pedido do Clube Social do Botafogo. O desembargador afirmou que Textor, ao vender David Ricardo Savarino e Marlon Freitas, descumpriu ordem judicial por não avisar o Clube Social ou a Justiça. Vale destacar que, segundo Anselmo Góes, Textor endividou a SAF do Botafogo em R$1 milhão por dia, com dívida total de R$1,5 bilhão. Se passaram 1.490 dias desde a abertura do CNPJ, trazendo assim uma média de 1,006 milhão de dívida acumulada a cada dia. A informação é de que Textor estava finalizando a venda de Danilo e de Montoro lá para o Nottingham Forest da Inglaterra por 35 milhões de euros. Porém, o próprio Botafogo tinha uma dívida com esse Nottingham Forest. E aí, dos 35 milhões, ele só ficaria com 8 milhões de euros para perder 2 dos principais jogadores do seu time titular. Por isso é que o Clube Social conseguiu barrar essas 2 vendas e o Textor agora está impedido de vender. Agora, por outro lado, o Botafogo está se afundando cada vez mais em dívidas. O Textor tentou, numa medida desesperada, vender esses 2 jogadores do time titular para pegar grana e tentar cobrir uma parte ali da dívida, pagar uma dívida com o Nottingham Forest e ainda cobrir uma parte, por exemplo, da dívida lá com o time da MLS, para tentar liberar do transfer ban. Então, tá uma loucura a situação no Botafogo. O grupo, né, o Textor, tá de fato indo à falência e a gente fica aí trazendo essas notícias para vocês. O pessoal até comenta, mas o que tem a ver com o Flamengo? Primeiro, o Flamengo tá de olho no Danilo, que quase foi pro Nottingham Forest, mas agora não foi mais. O Flamengo tá monitorando a distância para ver o que vai dar isso aí tudo. E existe uma grande chance aí dos jogadores começarem a colocar na justiça por atraso de salário, por atraso de direito de imagem e pedirem rescisões nos seus contratos. E isso aí abre brecha para jogadores poderem chegar de graça, é claro, acertando salários. E o Flamengo tá de olho, principalmente no Danilo, e por isso que a gente traz aqui. E além disso, por uma coisa que eu preciso sempre falar aqui, que é pra galera ter em mente que SAF não é só entrada de dinheiro nos clubes. Vem tudo isso aí que vocês estão vendo na bagagem. Esses caras jogando na cara que o dinheiro é deles, não é do clube, é um cara que manda num clube. Então, tem muita coisa. No dia que ele resolver não colocar mais dinheiro, ele não coloca mais. Se ele quiser vender o time inteiro, ele pode vender. Tem essa liminar aí que conseguiram agora, tem. Mas de forma geral, é assim que acontece. Tem a Leila Pereira no Palmeiras, que não é uma SAF, mas é praticamente, porque a grana de muita coisa que é feita lá é grana vinda das empresas lá da Leila Pereira. Tá emprestando o avião para outros times, emprestando, né? Tá alugando o avião para outros times e deixando o Palmeiras sem. E jogou na cara, olha, o dinheiro, isso tudo aqui, o avião é meu, não é do clube. Então vocês não têm direito de falar nada em cima. Então são os times tomando pancada atrás de pancada e acaba que gera muita situação desse tipo aí, como tá acontecendo com o Botafogo. Outro time que tá começando a dar sinais
que pode ir pelo mesmo caminho do Botafogo, claro que guardadas as devidas proporções, é o Cruzeiro. Por quê? Além de ter tomado uma pancada do próprio Botafogo de 4-0 nessa primeira rodada do Brasileirão, o Pedrinho já está começando a mostrar o outro lado. Por quê? A gente fala e os cruzeirenses ficam tentando rebater. Não é só a entrada de dinheiro, os caras vão querer lucro em algum momento. O cara é empresário. Acima de cruzeirense, você pode ter certeza que ele coloca à frente o fato dele ser empresário. É a forma com que ele vive. É tentando ganhar dinheiro em cima de lucro das empresas dele. E uma das empresas dele é o Cruzeiro. Então, meu amigo, para de pensar de forma tão romântica assim, achar que o dono do seu time ele é apaixonado a ponto de tomar prejuízo bilionário. Porque o cara não vai fazer isso. Diferente dos clubes que não são SAF, o cara tá visando lucro acima de tudo. O time que não é SAF, ele tem ali a sociedade, são os sócios, são várias pessoas pensando em conjunto, ninguém toma aquelas decisões sozinho. E essa é a diferença principal da SAF. Por que eu tô falando isso tudo? O Cruzeiro já vendeu, tá só finalizando os últimos detalhes para vender o lateral esquerdo Cauã Prates pro Borussia Dortmund. E, para surpresa de muitos cruzeirenses, para revolta da torcida cruzeirense, inclusive, ele tá vendendo o outro lateral esquerdo, Kaique, que tá cotado até para a seleção brasileira em alguns momentos, tá indo pro Como, da Itália. O Kaique já tem os valores divulgados, cerca ali de 15 milhões de euros. É um dinheiro muito bom, não tem dúvida disso. Agora, é um time que já tem esses dois laterais entrosados e vai ter que contratar no mínimo mais 2 laterais aí pro lugar. Então, esquece isso de que o dono de SAF, o dono do clube, só é ali pelo amor ao clube. Ah, o cara ama demais, vai botar dinheiro infinito, a torneira aberta eternamente, que isso não vai acontecer. O cara tá acabando com o lado esquerdo do Cruzeiro, vendendo os 2 laterais do elenco para contratar outros aí que podem ser bons jogadores até, mas até acostumar, até se adaptar, entender ali o ritmo do jogo do Cruzeiro. Demora, principalmente porque eles contrataram um técnico mal demais, o Tite acabou com o Flamengo e a tendência é que ele acabe com o Cruzeiro também, já começou aí com o Gerson se machucando, time jogando bagunçado, então, ó, ladeira abaixo e os sinais começaram a ser dados. Depois não digam que eu não avisei. Vamos seguindo aqui agora para falar de mercado da bola, mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping, porque tem um monte de produto maneiro aí passando na sua tela. Tem camisa do Mengão de 2026, a camisa vermelha e preta. Tem muita coisa maneira, tem jogo de botão, tem urubuzinho de pelúcia, o cavalinho do Fantástico, muita coisa legal. E você clicando em um desses produtos e comprando um produto específico, você me dá uma moral gigantesca aqui no canal, vem uma comissãozinha aqui pra mim. E você, clicando lá, mas quero comprar qualquer outra coisa no Mercado Livre, na Shopee, na Magalu, você clicando em um dos produtos desses sites e comprando qualquer coisa por lá, desde que tenha entrado pelo meu link, você também me dá uma moral muito grande aqui no canal. Então, me ajuda precisando comprar qualquer coisa ou querendo comprar um negócio do Mengão para dar um presente para alguém da família ou se presentear. Chega lá que você vai me ajudar muito a continuar trazendo todas as notícias do Mengão diariamente aqui pra vocês, beleza? Vamos seguindo para falar agora do mercado da bola sobre o São Paulo pedindo um valor altíssimo pelo Marcos Antônio e o Flamengo já dando uma freada mais brusca agora. São Paulo, segura tua onda, porque eu não vou seguir nessas negociações não. Estão pedindo 25 milhões de euros. O Flamengo chegou esticando muito a corda a 8 milhões de euros, mais o pagamento das parcelas faltantes com a Lazio de 4 e alguma coisa. Então chegava ali por volta de 12 milhões de euros o que o Flamengo ofertou e o São Paulo dobrou isso, pediu 25 e aí o Flamengo segura a onda. Não queremos mais então o jogador, pelo menos por enquanto vamos encerrar por aqui as negociações. E, meu amigo, cá entre nós, o Marcos Antônio é bom jogador? É. Mas ele não pra mim, ele não vale nem os 10, 12 que o Flamengo tá tentando, tá? Ele é um cara que é parecido com o estilo de jogo do Alan, só que ele me parece um pouco mais racional ali, acerta mais as decisões na hora dos passes ali no meio campo. Agora, não é jogador pra valer isso tudo. Então, acho que o Flamengo tá certíssimo e além de
tá pulando fora desse negócio com o Marcos Antônio, ele tá focado em trazer um atacante nessa janela e a gente vai falar já já sobre isso. Antes disso, eu vou só falar no Cruz Azul do México, que tá vindo atrás de Luiz Araújo. Ele já tinha um interesse no jogador desde que o Flamengo foi lá nos Estados Unidos tirar o jogador de lá. Cruz Azul era um dos times interessados no Luiz Araújo. Não andou pro lado do Flamengo, o Flamengo contratou o jogador, mas agora deve chegar uma proposta que ainda não tem valor divulgado, mas deve ser alta, pelo Luiz Araújo. O Flamengo a princípio diz que não vende porque é um jogador importante no elenco, mas a gente sabe que tem o Plata que joga ali, tem a chegada de Lucas Paquetá que também faz ali a direita. Então, dependendo dos valores que chegarem, pode ser que o Flamengo cogite vender. E aí eu pergunto a vocês, você trocaria uma saída de Luiz Araújo para um complemento de verba e a chegada de um atacante para brigar por posição ali com o Pedro? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, porque é um caminho. Eu não consigo ter opinião formada sobre isso ainda, porque o Luiz Araújo, em muitos jogos, ele é muito importante. Então, acho que eu não negociaria o Luiz Araújo ainda, prefiro esperar com o Flamengo ainda sem um atacante durante um tempo, até encontrar aquele jogador que o time espera e com valores que o Flamengo tem em caixa hoje para fazer o investimento, mais do que perder o Luiz Araújo, que muitas vezes é muito importante, apesar de ter alguns jogos mais apagado. Então, deixa nos comentários sua opinião aí pra gente discutir durante o dia. Além do Luiz Araújo, tem o Michael, esse já tá com o negócio encaminhado, tudo acertado já com Al Ula, time da Arábia Saudita. Falta o ok do Michael em relação ao contrato dele com o time árabe, mas a informação que tá andando bem. A tendência é que o anúncio aconteça nos próximos dias, se não nas próximas horas. Michael já nos seus últimos momentos como jogador do Flamengo. A gente só espera as novidades finais aí em relação a valores. O valor do Flamengo e Al Ula, a venda do jogador em si, é de cerca de 3,5 milhões de dólares e a gente fica no aguardo aí do aceite do Michael em relação a salários, bônus e tudo mais, e também sobre a questão que o Flamengo tem com ele dos direitos de imagem, como é que vai ficar essa situação. A gente não teve mais novidades sobre isso, só tem essa informação de que o Flamengo está fechando a venda. Então qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. E agora vamos finalizar, vamos falando aqui sobre essa possível chegada de atacante. O Flamengo está focando principalmente na chegada de um atacante, tá correndo atrás, tá tentando buscar uma verba aí, mas tá difícil no mercado porque os valores estão altos demais. O Flamengo não consegue equilibrar essa questão de vir um jogador de peso suficiente para brigar pela posição com o Pedro em relação a valores. Quando encontra esse jogador, o valor é alto demais, então tá difícil pro Flamengo encontrar. E aí o Pablo Rafael Rua trouxe uma informação interna lá do Flamengo. A ideia da diretoria é buscar um nome de alto nível, capaz de disputar a posição diretamente com o Pedro. No entanto, devido ao alto investimento financeiro feito na contratação de Lucas Paquetá, esse movimento acaba ficando para o meio do ano, muito provavelmente, a não ser que apareça uma oportunidade de mercado muito grande agora no início do ano, nessa janela. E além disso, o Flamengo entende que o Paquetá pode cobrir essa falta de um segundo atacante ou um atacante, um centroavante reserva ali pro Paquetá, pro Pedro, porque o Paquetá faz aquela função central ali, caindo da ponta pro meio em muitas situações. Então o Flamengo entende que o Paquetá, sendo esse coringa, acaba também não suprindo 100%, mas ajudando nesse poder ofensivo do Flamengo. Comenta aí se você acha que o Flamengo tá certo em fazer isso, ou se não valeria a pena o Flamengo investir um valor menor em um atacante mais jovem, que seja de potencial, mas também não, talvez não seja aquele medalhão, mas para fazer pelo menos uma sombra pro Pedro. Eu sou defensor de que o Flamengo precisa de um cara reserva pro Pedro o mais rápido possível, mesmo que não seja aquele jogador de grande nome, mas precisa de alguém que saiba fazer gols e bem a função. Comenta aí, deixa a sua opinião sobre esse assunto e qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. Vamos falar agora do FIFA Friends, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um FIFA modificado
com tudo do Brasileirão, com Série A, B, C, D, jogadores com todas as faces, todos os uniformes, os estádios estão sensacionais, o Maraca tá lindo demais. Tem os estádios dos times pequenininhos, você joga o Campeonato Carioca, você vê em volta ali o Rio de Janeiro, as comunidades, é muito maneiro. Pra você ver como é que é, você pode ir lá no meu canal, o Lucão Joga, pra saber tudo que tem nesse jogo que você não vai se arrepender de jeito nenhum. É um jogo para computador, não precisa ter um computador bom demais, é um computador velhinho, já roda tranquilamente, porque é um jogo de 10 anos atrás, atualizado e modificado com tudo que tem no Brasileirão e no mundo do futebol nos dias de hoje. Clica no link aqui da descrição para você saber todos os detalhes e as configurações que você precisa para adquirir o seu. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!